perdoem as minhas tosses. Muito bom dia, pessoal. A minha primeira vez em Teresina, na campus. Estou muito feliz de fazer parte do evento hoje aqui com vocês. E eu fui convidado pela organização para falar com vocês sobre aprender inglês na marra. Para quem não me conhece, meu nome é Izzy Nobre, estou na beira dos 40 e eu passei boa parte da minha vida no Canadá. Eu imigrei para lá com a minha família, meu pai trabalhava com tecnologia da informação, e a gente foi para lá em 2003. E era um cenário muito diferente para você morar na gringa. Antes das redes sociais, você não tinha como entrar em contato com outros brasileiros na cidade em que você tem interesse para emigrar. Aliás, eu devia fazer uma pergunta. Alguém aqui pensa em emigrar? Já pensou em trabalhar fora? Cadê? Tem um aqui, dois, três... Nossa, ok, bastante pessoas. Hoje em dia, é simultaneamente mais fácil essa experiência de morar em outro lugar, mas, ao mesmo tempo, é mais desafiador para aprender inglês. Porque o que todo imigrante tenta fazer, antes mesmo de... E talvez alguns que já estão mais além desse plano de morar fora, talvez alguns aqui já tenham até feito isso. Procurar um grupo de brasileiros, estou vendo aí, no WhatsApp, no Facebook, né? Existem muitas vantagens de chegar no lugar e já conhecer algumas pessoas, só que, ao mesmo tempo, isso acaba criando a situação em que você vai estar sempre interagindo mais com outros brasileiros do que com as pessoas do país em que você está mudando. E isso acaba limitando bastante o quanto você acaba aprendendo. No meu caso, como eu fui há muito tempo, não tinha rede social, não tinha Orkut, meu Deus, como eu estou velho. Eu tive que aprender na marra, como foi o título da palestra. Eu cursei o colegial lá e uma das primeiras coisas que eu pedi para os meus amigos gringos, né, a duras penas, porque o meu inglês não era muito bom, eu tinha aquele inglês do cara de classe média que cresceu vendo sitcom e ouvindo música em inglês, e você, às vezes, percebe que não está olhando mais para a legenda do filme, e você pensa, eu estou fluente, eu vou me dar muito bem lá. Você chega lá e você percebe, de cara, que articular o que você quer falar é bem mais complexo do que só entender o que estão te falando, né? É aí que você percebe a dificuldade. Você vai num McDonald's fazer um pedido, e aí você pensa o que você vai falar, e aí o cara te joga uma pergunta que você não estava esperando e quebra tudo, né? Essa é uma experiência que foi muito, muito, muito comum para quem já morou fora, para quem até já viajou para fora, né? Então, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer é pedir para todo mundo do meu círculo, os amigos que eu conheci na escola, para me corrigirem sempre que eles notarem que eu falei algo de uma forma um pouco diferente, se eu usei um termo que não é o apropriado para aquele contexto, né? E eu percebi rapidamente que a maioria das pessoas vai fazer isso 2 ou 3 vezes, mas depois para, porque afinal de contas, eles não estão sendo pagos para ficar corrigindo o meu inglês constantemente com cada erro que eu cometa. Então, isso, mais uma vez, é um fator limitante. Ao mesmo tempo, uma coisa que, inclusive, eu estou numa posição em que eu gosto de poder falar isso para pessoas que pensam em morar fora e que estão tentando aprender a falar inglês. Uma coisa importante de ter em mente é que aquela aversão por sotaque, que a gente vê bastante, é uma coisa, por algum motivo, muito mais comum da gente do que entre os gringos. Eu acho que quem aqui já foi para fora provavelmente vai corroborar isso aí. Os gringos, eles fazem muito mais esforço para entender a gente, e é estranho que nós mesmos, às vezes, julgamos o inglês das outras pessoas, e esse comportamento acaba dificultando bastante. Porque uma coisa que eu percebo constantemente como professor de inglês é que muita gente tem muita vontade de praticar, mas se sente muito encabulado de falar inglês na frente de outros brasileiros, porque já espera que, por algum motivo, a gente desenvolveu uma cultura de ficar o inglês dele falou errado, não sei o quê. Eu percebo isso com frequência nas redes sociais, nas redes antissociais, talvez eu devia dizer. Sempre que aparece um brasileiro de destaque falando inglês, você vê sem falta nos comentários alguém vai lá, tá gongando o inglês do cara, falando que o cara não fala muito bem. Como professor de inglês, eu percebo que isso é comum nessa comunidade, a gente tenta constantemente empurrar a galera numa outra direção. Quando eu vejo alguém falando inglês e ele tem uma certa dificuldade, o sotaque é um pouco mais carregado, a ponto de que dificulta a compreensão, que é realmente a única situação em que o sotaque vai ser problemático, quando ele dificulta a compreensão, né? Sotaque, na verdade, é simplesmente como é que se diz? Como é que eu posso articular isso? É como se fosse uma marca do seu histórico. Você está carregando um pouquinho da sua cultura, então não tem nenhum problema com o sotaque. Tendo dito isso,
Algumas pessoas têm um sotaque mais carregado e dificulta a compreensão. Isso foi algo que eu tive que, ao longo de muitos anos, ir desenvolvendo, como eu falei, através de conversar com os meus amigos, colegas de trabalho, quando eu entrei na força de trabalho lá no Canadá. Era uma coisa que eu sempre pedia, cara, se eu falar alguma coisa errada, se eu usar uma expressão que não encaixa muito bem, uma coisa que a gente faz muito é ter uma figura de linguagem em português e achar que a gente pode traduzir aquilo literalmente para o inglês e, frequentemente, você não vai conseguir ser compreendido. Uma coisa que é bem comum é, por exemplo, se você for pedir água com gás, que é muito mais comum no Brasil do que lá fora, o pessoal não bebe muito água com gás lá. Na tradução literal, o que muita gente acaba pedindo é water with gas, que não é assim que se fala, essa frase não faz sentido. Curiosamente, em locais nos Estados Unidos, onde tem muito fluxo de brasileiros, Orlando, por exemplo, muito brasileiro vai para Orlando, né? A galera local lá já entende a forma como a gente expressa essas coisas, de tanto que eles interagem com a gente. Quem já teve a oportunidade de ir para fora, em locais que recebem muitos brasileiros, vocês percebem que em alguns locais eles colocam placas em português até, que eu acho muito bacana. Um detalhe, uma tangente. Eu não sei se a galera está bem ciente disso, mas a imagem que o pessoal lá fora tem da gente é bastante positiva. É uma coisa que eu adoro e facilita muito a transição da galera que está pensando em ir para fora para aprender, para estudar. Tendo dito isso, como eu falei, quem vai para fora agora vai enfrentar muito mais dificuldade para aprender inglês, porque, como eu falei, é irresistível o desejo de estar rodeado de outros brasileiros, estar interagindo com pessoas que entendem a sua língua, tanto literalmente, mas figurativamente também. Eu quero dizer com isso gente que tem as mesmas expectativas culturais que você, entende as mesmas referências que você. É bastante... Eu não sei se isolante é uma palavra. Isolante existe? É isolador? Eu não sei como falar isso. Você se sente muito isolado quando está num lugar em que você percebe que as pessoas fazem referências que você não entende, né? E você não entende a língua e tal. Então, por causa disso, uma coisa que eu queria passar para vocês é que existem inúmeras maneiras de aprender inglês sem que você necessariamente tenha que gastar dinheiro e sem que você tenha que ir para fora. Uma das grandes vantagens da internet, eu sou um pouco pessimista em relação à internet hoje em dia. Eu vejo a galera se degladiando sobre todo tipo de coisa, coisas importantes e coisas triviais. E às vezes eu me pergunto por que eu passo tanto tempo nesse espaço. Tendo dito isso, a internet tem muitas ferramentas que permitem que você desenvolva a sua habilidade na língua sem que você gaste dinheiro, sem que você vá para fora. Né? Uma coisa que eu recomendo para os meus alunos, para todo mundo que tem interesse de aprender inglês, que é uma forma grátis, entre aspas, digo entre aspas, porque vai requerer o site de streaming que você já provavelmente assina. Se tem alguma série que você adora, que você já assistiu várias vezes, aquela série que você deixa de fundo, porque você já conhece o enredo, você não está nem prestando atenção mais. Né? Eu tenho essa relação com The Office. Eu acho que não deve ser o único, né? Quem aí já assistiu The Office 5 vezes? E aí largou, olha lá, estou vendo ali, enfaticamente, né? Pois é. Largou quando o Steve Carell saiu, né? Pois é, infelizmente. Uma coisa que eu recomendo para alguém que está tentando aprender inglês, que é extremamente eficiente, é grátis, e como envolve uma série que você já gosta, não vai parecer que você está estudando. Se você pegar um episódio de The Office, por exemplo, que você já assistiu várias vezes, seu favorito, e você liga as legendas em inglês e fica tentando prestar muita atenção no som que você está ouvindo e na grafia da palavra, você vai perceber, sem querer, que tem várias coisas que você não estava ouvindo direito. Tem vários sons do inglês que são bem desafiadores para a gente repetir com precisão. Né? E, mais uma vez, ter um sotaque, isso não é um problema. Né? Eu também, mesmo tendo morado lá há muito tempo, eu tenho um sotaque, ele é um pouco menos perceptível, mas acho que qualquer gringo que fala comigo por mais de 10 minutos vai perceber que eu provavelmente não nasci lá. Né? Só é um pouco mais escondido. Então, como eu estava dizendo, tem algumas restrições fonotáticas que são... É um termo rebuscado e intelectual para dizer aqueles sonzinhos que a gente não tem. Tipo o som do TH, por exemplo, né? É um som difícil de fazer, né? E vários outros. O inglês, ele é, ao mesmo tempo, simples pelo fato de que algumas estruturas da gramática são um pouco mais simplificadas. A conjugação de verbo de inglês, acho que vocês já perceberam. Qualquer pessoa que já se aventurou a entender um pouquinho da língua deve ter percebido isso. A nossa conjugação de verbo é muito mais complexa, tem muito mais coisinhas que você tem que memorizar. Só que, por outro lado, a fonética do inglês é completamente sem sentido.
Você tem um monte de palavras com letras que você não lê, tem palavras que a letra muda de som de forma arbitrária, tem palavras que é ao contrário do português, por exemplo. Uma letra que vem lá na frente da palavra... Opa, esse cara tá me chamando aqui, estou ficando doido. Tem letras que estão no final da palavra que alteram a primeira sílaba. É completamente louco. Então, esse exercício de você colocar um programa que você já gosta, você já está familiarizado com a história, você não está tendo que se esforçar tanto para acompanhar o que está acontecendo, e colocar a legenda em inglês, você vai perceber que, essa palavra é assim que se fala, isso aqui é, ok, é assim que se escreve isso aqui. Você vai aprendendo muito ao longo daqueles 20 minutos, que é a duração usual de uma sitcom, sem ter percebido que está realmente estudando, basicamente. Né? O processo de aquisição de língua, né, o processo que todos nós passamos para aprender a falar a nossa língua, ele não depende de gramática. Quando os seus pais estavam te ensinando a falar seu nome, o nome deles, tudo mais isso, você não sabia que era um predicado, um verbo, um adjetivo, nada disso. Né? Essas estruturas mais teóricas são importantes, elas ajudam também, mas é algo que, de forma geral, não é o fundamental. Então, esse método de você colocar um seriado, eu, às vezes, recomendo para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, todo mundo tem um nível diferente de aprendizado da língua, e para pessoas que estão em um nível mais fundamental, digamos que você tem muito interesse, eu imagino que no público que vem para Campus Party, a galera que trabalha com tecnologia deve ser basicamente 100%, e entre essas pessoas, a ideia de trabalhar para uma empresa de fora é muito atraente. Né? Eu imagino que muita gente que trabalha com desenvolvimento e tal já passou pela cabeça, viu os salários que são praticados lá fora e ficou muito interessado. Uma vantagem que a gente tem hoje em dia é que você não precisa ir para fora para trabalhar para fora. Então, isso é uma coisa que não era tão comum na minha época, quando eu fui para lá. Né? Um exemplo que eu queria mostrar para vocês de algo que acho que todo mundo... Cadê o brother que estava com o computador? Isso, por favor. Uma das coisas que eu demonstro nas minhas aulas, as minhas aulas são basicamente, eu sou criador de conteúdo, acho que eu não falei isso, né? Sou criador de conteúdo, para quem não me conhece, eu faço conteúdo de cultura popular, as tretas cotidianas do dia a dia e tal. Alguma coisa aconteceu no Twitter, uma pessoa está com raiva de outra pessoa porque falou isso e não sei o quê, eu vou lá e destrincho e explico em vídeo, né? Foi assim que eu comecei a minha carreira na internet. E os alunos que vêm a mim, eles são pessoas que acompanham meu conteúdo, viram um vídeo meu em inglês, porque eu tenho um canal em inglês também, né? Me viram falando, me viram me expressando, viram que eu me expresso com naturalidade e ficaram interessados em aprender comigo. E um dos métodos que eu uso para demonstrar para eles que o que você precisa para aprender inglês de verdade é só ter um pouquinho de paciência e prestar bastante atenção em certos sons que, por algum motivo, a gente convencionou a ouvir de uma forma que não é exatamente precisa. E o melhor exemplo para demonstrar isso é isso aqui, ó. Cadê? Opa, cadê? Tá aqui? Aqui atrás. Esse aqui é um site, a propósito, Youglish, é um que eu uso frequentemente nas minhas aulas e eu recomendo para todo mundo que tem vontade de aprimorar a pronúncia no inglês. É um site em que você pode procurar uma palavra ou uma expressão e aí você vai ver vários vídeos de pessoas falando aquele termo em inglês. Né? Geralmente são vídeos de palestras, coisas tipo que a pessoa está falando com a dicção cuidadosa, né? Não está falando muito rápido, então é uma ferramenta extremamente útil para isso. Eu queria perguntar para alguém, tem alguém aqui que teria coragem de participar de uma coisa bem breve aqui comigo? Eu só preciso que você fale uma palavra, quem aí se dispõe? Tem alguém? Cadê? Cadê o corajoso? Opa, aqui, ó. Perfeito. Você leva o microfone para ela, por favor? Obrigada. Eu vou te fazer uma demonstração de algo que é bem comum nas minhas aulas, que é isso que eu faço para ajudar as pessoas a perceber que, opa, eu estava falando de uma forma que é um pouquinho diferente. Isso aqui sou agora um pouco mais próximo. Opa, tudo bom? Oi. Qual é o seu nome? É Sara. Sara, muito prazer, Sara. A palavra que está escrita ali no campo de busca, você pode falar essa palavra para mim? Basic. Fala mais uma vez, por favor. Basic. Fala um pouquinho devagar agora. Basic. Muito bom, obrigado. Você pode dar o play lá, por favor? Eu quero que você preste atenção como eles vão falar essa palavra. Presta atenção. Antes de dar o play, se você pudesse diminuir a velocidade também, ajuda bastante. Isso. 65 é o que eu geralmente coloco. Você vai ver que ele transcreveu lá o que está sendo dito e a palavra lá está em amarelo. Né? Presta atenção como é que ele vai falar essa palavra. It's a really sort of big picture question, but over the years, I've heard a number of different members of your team refer to your kind of philosophy in foreign affairs as realism.
Is that a term you would use? Se você puder só pausar o vídeo. Traditionally, Ele não carregou corretamente. Pronto, agora sim. Ele carrega no ponto certinho, aí sim. Isso nunca acontece, é claro que vai acontecer agora na frente de um monte de gente. Não dá um refresh na página, cara, isso não é normal. Agora vai. Sara, presta atenção, como é que ele fala essa palavra? Caramba. Você quer que eu bote no meu celular lá aí? Como é que foi? A culpa é minha, eu escolhi o site ruim, aparentemente. Eu juro, isso nunca aconteceu antes. Agora sim. Gente, qual é a solução aqui, cara? Vamos pensar na solução rápida aí. É só o vídeo que não está carregando, né? É a página do YouTube mesmo. Algo com Wi-Fi, talvez? Internet. Porque eu podia só falar o que é, mas isso é muito mais impactante. Você ouvir a parada nesse vídeo e no outro, e eu te perguntar depois o que você ouviu. E o que geralmente acontece, cadê? Bora, bom. Fala logo aí a palavra. Estamos fazendo passar vergonha aqui. Temos alternativa? Como é que é? Não? Ok. Bom, o vídeo não quer carregar. O que eu ia demonstrar é que em todas as vezes que você ouviu essa palavra, num filme, numa música, numa série, você nunca ouviu basic, que foi o que você falou, com um som de Z. É o que todos nós falamos. Eu acho que em parte por causa da aderência à regra de o S soa como Z entre duas vogais, pelo fato de que a palavra basic soa perfeitamente igual, até a grafia é parecida com o básico, e a gente carrega esse som do português para o inglês. Na verdade, o que você veria se o vídeo carregasse é que o que Obama e todos os outros vídeos que vão passar aí quando você faz a busca por essa palavra, o que eles falam, na verdade, é basic, com som de S. Essa foi uma das primeiras coisas que um dos meus amigos canadenses demonstrou para mim. A gente estava assistindo Simpsons, e era um episódio com a filha do Homer, que é a Lisa. É assim que a gente fala no Brasil. E eu estava debatendo a trama do desenho com o brother, e eu falava, Lisa isso, Lisa. E aí ele falou, Easy, você sempre fala Lisa. Você não percebeu que é Lisa? E eu falei, não, claro que não. Aí o nome da Nossa. Celebramos rápido demais. Enfim, o ponto é que esse site, quando funciona, ele é extremamente útil para te ajudar a solucionar algumas dúvidas sobre algumas expressões que você talvez não tenha muita certeza de como se pronuncia. Tem muitas palavras que a gente convencionou falar de uma forma que faz sentido na fonética em português, mas quando a gente carrega isso para o inglês, e especialmente a palavra basic, se você falar basic, todo mundo vai te entender, isso não é um grande problema. Só que, se você fala essa palavra com esse probleminha, e aí a palavra logo antes tinha um outro probleminha, e a palavra logo depois também tinha. E aí você acaba com uma frase em que nenhuma daquelas palavras soa exatamente como a pessoa estava esperando. Você soma isso o fato de que a gente tem o hábito de traduzir algumas expressões, né, figuras de linguagem, literalmente, e aí a gente tem um problema. Parte do meu trabalho com os meus alunos é justamente ir corrigindo isso pouco a pouco. A gente está tendo uma conversa, eu noto que ele vai falar um basic, por exemplo, e aí eu falo, só um momento, vamos ouvir isso aqui com mais atenção. Eu toco, tenta dar um F5 a última vez, eu tenho esperança ainda. Agora é questão de honra. Agora vai? Aê, eu já dei o spoiler, Sara. Alcance clientes de maior valor em todas as plataformas A propaganda do Google, carrega pesquisa, perfeitamente. Shopping, YouTube e outros. Para ajudar você a começar sua campanha, agende uma consulta. Tá difícil. Enfim, como eu falei, o site funciona muito melhor do que eu estou vendo aqui agora. Eu acho que é só um problema com a conexão. Mas é isso. E como eu falei no começo, né?
esses problemas, se a gente pode chamar de problema, eu tento evitar o termo erro. Porque a forma como você pronunciou, Sara, não é um erro. Luta Isso é só gratuita com um de... Foi? Não um erro, não é um grande problema, na verdade. Só que, como eu falei, as dificuldades de compreensão acontecem quando isso vai se somando. São essa mesma característica, essa característica de pronúncia, acontece nessa, e na outra, e na outra, e na outra. E aí você está naquela situação, que eu acho que quem já foi para fora, já interagiu com gringos assim, no ao vivo, né, tendo que articular o que quer dizer ali na hora, já percebeu que é comum você falar uma frase inteira e a pessoa ficar com aquele semblante de que ela está ainda processando, tentando entender o que você falou, né? O propósito de um exercício como esse é justamente ir removendo aquelas lacunas, digamos assim, né? Porque agora, eu te prometo outra coisa, Sara. A partir de agora, se você for fazer esse exercício que eu mencionei, né, de colocar um seriado que você já gosta bastante, colocar a legenda em inglês e ir acompanhando, vendo quanto você consegue compreender baseado só no som que está ouvindo e na transcrição que aparece na legenda. De agora em diante, a próxima vez que você ouvir essa palavra num filme ou numa música, eu te prometo que você vai ficar na primeira base. Cortou? Não, estou aqui ainda. Você vai perceber que era sempre basic. E essa descoberta de que era sempre de um jeito e a gente só estava, por algum motivo, ouvindo outra coisa, eu acho particularmente fascinante. Estava escondido lá na nossa cara, na frente do nosso ouvido, o tempo inteiro. E parte do trabalho que eu exerço com os alunos é justamente isso, é mostrar uma coisa que, na verdade, o seu cérebro já teve a exposição a essa palavra, com a pronúncia que eu te mostrei. É porque a gente não nota isso. Precisa alguém, ou você ter bastante paciência para ficar repetidamente vendo esses conteúdos que você já tem familiaridade, para ir acompanhando lá embaixo. Outra coisa que é muito útil, é uma coisa que eu só fiquei conhecendo até relativamente recente, é o fato de que existe um monte de grupos em Facebook e outras redes, no WhatsApp também, de anglófonos, né, norte-americanos, pessoas que falam inglês nativamente, que gostam de conversar com pessoas que querem praticar. E isso remove um pouco daquela timidez que é bem comum para a gente, de estar falando inglês na presença de outros brasileiros, né? Como eu falei, infelizmente a gente desenvolveu uma cultura de zoar a pessoa que não fala perfeitamente e tal. Então, essa forma de aprender remove um pouco daquilo. Uma coisa que... Cadê? Tá indo? Como é que é? Agora vai. Você me iludiu várias vezes. Eu estou confiando em você, Bruno. Cadê? Vai lá, tenta lá. So that there's more opportunity. Those basic goals Você pode diminuir um pouco a velocidade, está um pouquinho rápido, aí fica difícil acompanhar. still hold true. What people, I think, Passa para o próximo rightly vídeo agora. have been began with the basic premise Próximo. that basic platforms like crowd. A hospital that would give you a place to convalesce, maybe some basic tools you really... You know... Como eu acho que deu para perceber agora, em todas as ocasiões, ninguém ali jamais falou basic. Eu acho isso fascinante. O fato de que a gente é exposto àquele estímulo, àquele som, mas na nossa cabeça, e é por isso que eu te perguntei várias vezes. Porque você estava confiante que esse era o som. Você nunca ouviu, você pensava de forma diferente disso. Mas, na verdade, era de outra forma. E parte do processo de aprender a se comunicar de forma eficiente, de forma precisa, né, de uma forma familiar. Como eu falei, eu evito usar o termo erro quando eu dou aula. Porque eu não penso dessa forma. É mais sobre falar de uma forma que é mais próximo do que o gringo espera ouvir. A dificuldade de compreensão é justamente quando você falou algo que não é bem o que ele estava esperando ouvir para aquela situação, né? Às vezes é uma questão de pronúncia, às vezes é uma expressão que você está usando a tradução literal do português, né? Quanto tempo a gente ainda tem? Eu acho que a gente... Eu estou ultrapassando já? Não, beleza. Se alguém tem alguma pergunta sobre morar fora ou aprender inglês, eu estou convidando a levantar a mão caso tenha interesse. O microfone está com a Sara ainda, eu acho, não é isso? Alguém tem alguma pergunta sobre... Opa, o brother aqui. Aqui na frente.
Aqui, ó, no cantinho. Com a camisa do... O que é isso? Que banda é essa? Eu não tô conseguindo ver, vou ter que esperar o microfone mesmo. Tô com o pé quebrado e meio surdo. Primeiramente, bom dia. Bom dia, cara. Camisa de Avantasia. Como? Avantasia. Ah, pode crer. Então, a gente vê, no geral, no Brasil, a gente tende a achar muito bonito um gringo com sotaque falando português. Acha muito bonito. E quando vê um brasileiro falando com muito sotaque brasileiro, começa a julgar bastante. Você sofreu esse preconceito afora? O pessoal reparava muito no sotaque de brasileiro? Excelente pergunta. Desculpa, o teu nome de novo, cara? Pedro. Pedro. Excelente pergunta. Curiosamente, a versão, os comentários negativos e maldosos sobre o sotaque, que eu já percebi na minha própria experiência pessoal e na internet, vem muito mais de outros brasileiros do que de gringos. Não é algo comum na cultura deles menosprezar alguém que não fala inglês perfeitamente. Talvez porque... a minha experiência foi mais no Canadá. O Canadá é um país extremamente multicultural. A pessoa que mora no Canadá, você acaba interagindo com inúmeras nacionalidades, né? Eu tinha muitos amigos filipinos, especialmente na área em que eu morei. Muitos chineses, muitos filipinos, muitos indianos. Todo mundo lá, eu penso, está muito mais condicionado a ouvir muitos sotaques diferentes, muitas variações fonéticas. Então, lá não tem o mesmo tipo de preconceito aqui. Esse preconceito que você mencionou é uma coisa que eu imagino que seja um reflexo de elitismo, talvez, porque inglês, especialmente dominar bem o inglês, é uma coisa que, historicamente, você tinha que ter um certo nível sociocultural, então muita gente se apega àquilo como, ó, tá vendo, eu consigo e tal. E eu vou te falar outra coisa. É muito raro você ver alguém menosprezando alguém por causa do sotaque e essa pessoa que está menosprezando fala bem. Na minha experiência, eu ainda não vi isso. Geralmente, é mais um reflexo de uma vontade de botar as pessoas para baixo recreativamente do que um reflexo de alguém que é realmente competente naquilo, entendeu? Então, é uma coisa que eu e outros professores e influenciadores, a gente bate nessa tecla com frequência. É algo que eu acho que está no nosso poder reverter, sabe? Esse hábito. Eu acho, talvez, que, em parte, é porque muito do humor brasileiro é de zoação. Então, a gente tem esse hábito de zoar as pessoas em todas as oportunidades que for possível, entendeu? Então, eu, como influenciador, como professor de inglês, é algo que eu tento estimular as pessoas a não fazer. Eu vi recentemente um vídeo, acho que da Anitta, falando numa entrevista lá. E aí, nos comentários, um monte de gente zoando o inglês dela. Em primeiro lugar, o inglês dela não é ruim. Ela fala com sotaque, naturalmente. Ela aprendeu já mais velha. É bem mais difícil esconder o sotaque quando você aprendeu com uma certa idade, né? Mas o inglês dela é muito bom, né? E as pessoas que estão lá detonando, provavelmente fazem mais isso por uma birra pessoal com aquela personalidade do que, né? Como eu falei. E é muito raro você ver alguém que é bem competente naquela coisa que usa aquilo para botar as pessoas para baixo, né? Como eu falei para a pessoa que eu vi fazendo isso, cara, se eu falasse qualquer outra língua com a fluência que ela está falando em inglês, eu estaria me sentindo muito orgulhoso. Eu só falo inglês, né, e português. Se eu falasse, sei lá, alemão ou italiano, com essa desenvoltura, eu consegui conversar com outro italiano, mesmo que eu falasse com sotaque, mesmo que eu errasse algumas palavrinhas, eu me sentiria muito feliz. Eu não consigo fazer isso. Então, eu não vejo lógica em ver alguém fazendo uma coisa e aí botar ela para baixo dessa maneira, só porque ela não está... É como, imagina se você vê alguém tocando violão e a pessoa não é um virtuoso, não é o melhor cara do mundo fazendo isso. A energia de você ir lá e zoar a pessoa porque ela está fazendo uma coisa, mas não é de acordo com o que você está jogando perfeito, é uma coisa meio paia e que, novamente, eu acho que está dentro do nosso poder mudar essa cultura através desse tipo de coisa, reconhecendo que é uma coisa meio paia e que não tem realmente motivo e que prejudica a gente mesmo. Porque o tanto de pessoas que eu ouço falar que, pô, eu queria tanto praticar inglês, mas eu tenho vergonha de falar na frente de outros brasileiros. É uma coisa que não tá beneficiando absolutamente ninguém. Qualquer prática que a gente tem que não beneficia ninguém, que é um negócio meio tóxico, é bom reexaminar, né? Então, obrigado pela tua pergunta. Alguém mais? Acabou? Opa! Eu acho que não dá mais tempo. Gente, muito obrigado por estar aqui. Como eu falei, estou muito feliz de estar participando da história da Campus Party aqui em Teresina. E é isso, gente. Espero que vocês curtam o resto do evento.